Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design está de volta em 2020. Estamos aqui a partir de hoje, todos os dias, ao vivo com vocês a partir das 2 horas. Eu e a Jaque preparamos muitas novidades e coisas boas para esse novo ano que está se iniciando, né, Jaque? Boa tarde. Certeza, que bom, né, Constanza? Eu já estava com saudades aqui. E eu da minha cadeirinha aqui, mega especial, também estava com saudade. Hoje vamos conversar com uma arquiteta paisagista que vai contar um pouquinho melhor sobre o seu trabalho e também vamos falar um pouquinho sobre marketing. Nosso primeiro convidado é o Pablo Lorenzo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pablo, adorei a tua presença, adorei que tu aceitou o nosso convite para vir bater um papo aqui com a gente. Estrear 2020, olha, que responsa. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo, olha. Muito Coisa bom. Boa. Vamos contar um pouquinho como é que surgiu no mundo do marketing. Eu sei que tem um pouco de arquitetura junto também. É. Então, eu trabalho na área, em empresas moveleiras e há mais de 20 anos. Então, a arquitetura, a reforma, a construção sempre esteve muito presente, assim, pelo menos em boa parte da minha vida. E aí, em um determinado momento, fui para a arquitetura, Unicinos, né? E cria da Unicinos. E em um determinado momento eu fui viajar, mudei de Porto Alegre, não segui o curso fora. E comercialmente, eu me considero uma pessoa muito comercial, assim, eu sou falante, eu tenho que ficar com pessoas, né? Uma pessoa mais articulada, assim. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu retomei e fui para o marketing. E depois de formado, enfim, eu aliei as duas situações, aquela paixão, né, pela arquitetura, mas envolvendo o comercial, envolvendo todas enfim, tudo que o marketing vem agregado, né? E até que eu consegui conciliar dentro enfim, o marketing hoje em dia é totalmente voltado a relacionamento e expansão de mercado e não fujo disso, assim, a arquitetura está dentro, assim, ela está dentro. Quando é paixão, é paixão. É verdade. É verdade. Não, mesmo porque tu foste até a metade praticamente do curso, sim, né? até o 6º semestre de arquitetura. É bastante coisa. Bastante tempo, lógico. Eu te digo que eu, às vezes, ainda, tipo, podia voltar, né? Aquela coisa. Sempre há mas tempo, acho que né? mais como realização, assim, não necessariamente. Hoje em dia eu gosto muito do que eu faço, assim, então eu me identifico muito com o que então acho que eu... E eu acredito, assim, que marketing realmente tem a ver muito com... são as pessoas, né? Então, esse contato, esse destrinchar, né? O como tu te relaciona, tu mesmo perante as empresas, né? E como elas te veem. Então, tu tem que ter todo um know-how aí, né? Sim, não, sem dúvida. E é um facilitador, né? O marketing, ele vem à tona principalmente em períodos que as coisas não desenvolvem, né? Aquele período ou as demandas, né, de final de ano, início de ano, ou aquele período mais caótico, com crises, enfim, aquela coisa que, né, o marketing ele se sobressai, né? Ele vem à tona, ele tem uma carência maior quando as coisas ficam mais difíceis, né? Para trazer alguma estratégia diferente. Basicamente isso, assim, tu tem que fazer aquela movimentação, né? Sim. Aquela história de tu ficar esperando as coisas acontecerem, né? A gente tem um histórico de muitas empresas que descobriram que não acontece, né? Então tu tem que fazer as coisas movimentarem. E justamente quando tu fica mais ocioso, tu como empresa, enfim, quando as coisas começam, é que aí surge, a fomentar mais, né? Mas eu diria também, até inclusive ontem estávamos tendo um papo também com um rapaz de marketing, e que a ideia é o seguinte, né? As empresas todas são boas, né? Têm as suas qualidades. Então, qual é esse diferencial de fazer a empresa A realmente conseguir vender mais do que a empresa B? Sem dúvida. Né? É o marketing. Então, realmente, é esse diferencial. E o marketing, ele não é uma coisa só pontual, né? Muitas vezes ele é feito simultaneamente em diversos momentos para que realmente essa marca fique cada vez mais presente. Né? Exatamente. E mais forte. Tu tem que colocar o teu produto na rua, né? Basicamente isso. Tu ter um produto bom, ele não é a garantia de sucesso, né? Talvez em algum momento foi. Mas hoje em dia eu até estava pensando, vindo para cá, antigamente aqui em Porto Alegre mesmo nós tínhamos uma boa empresa de cada segmento, uma boa empresa de cada produto. Aí tu ia lá e comprava aquele produto, né? Sim. Ou tu tinha 6 opções. Hoje em dia tu tem 100 opções, tu tem muitas empresas, muitas empresas, além da internet que está ali para, né, que tu pode, que te facilita na hora das compras, né? E a empresa em si, ela tem que fazer alguma forma de se destacar no meio de todo mundo, Sem ter um dúvida. diferencial super forte que erga ela e ela que, ó,
A Bunny para todo Exatamente. mundo, ir lá comprar e... Porque o apelo é grande. É grande, é grande. imenso, assim, e cada vez abre mais coisas e tá tudo muito fácil, né? A gente tem acesso a muito mais coisas Sim, que se exato, tinha com há 5 certeza. anos, há 10 anos, e tende a se tornar cada vez mais fácil, né? Então, se tu não te destaca, se tu não busca situações que enfim, que te destaque entre os outros, ali fica difícil, né? Mas eu acredito que hoje em dia as pessoas, em geral, o comércio em si, as pessoas, na área de vocês também, enfim, né? Tem essa situação, tu te destaca ou tu some, né? É verdade. Então as pessoas estão mais abertas a isso, né? Às vezes é difícil tu ir trabalhando numa empresa quando tu está totalmente engessado, com padrões e normas, e até as empresas mais sólidas ou mais familiares, com histórico de muitas décadas, elas estão mais abertas a isso, né? A ouvir alguém até muitas vezes tu entra no setor de marketing dessas empresas e tem uma galera recém-formada trazendo muita coisa nova enfim, de certa forma é interessante, né, pra gente ver isso, né? Antigamente não, tu tinha que ter Quantos anos de experiência no mercado e tal, para tu ver como tudo anda muito rápido. Hoje a e que as velocidade pessoas é também muito... estão ligadas, né? Exatamente. Estagiários ou que estão dentro de empresa ou recém-formados sendo linkados porque estão fervilhando de ideias. Mesmo novas. porque, né, empresas que não se encaixam num novo formato de tecnologia, de atualização, não é visto. Então, tem que ir se atualizando cada vez mais e tendo essa mente aberta para aceitar sugestões, ideias e novas estratégias, né? E me conta um pouquinho sobre o teu trabalho de relacionamento das empresas com os arquitetos. O que tu cria, o que tu bola normalmente? Perfeito. Então, cada empresa ela tem uma necessidade, como são produtos diferentes, as necessidades também são. Então, normalmente se vem com algumas sugestões, mas o negócio vai moldando de acordo com a necessidade de cada uma delas. Hoje a gente busca fazer dentro do escritório tanto situações que venha com conteúdo técnico, então se busca parcerias, busca diretores, profissionais de fora do estado, enfim, que tragam conteúdo diferente. As pessoas elas estão carentes de conteúdo, né? Então assim, quanto mais coisas interessantes tu trouxer, melhor se torna, tu cria aquele vínculo, porque a proposta é justamente essa, dentro do relacionamento é tu começar a aproximar profissionais da área de arquitetura, design e decoração com empresas do setor. Sim. E, como a gente falou, o número é tão grande de empresas que às vezes tu te acostuma a consumir aquele produto e tu tem mais 2 ou 3 excelentes opções dentro da tua região, na região metropolitana, enfim, e tu não busca porque enfim, tu conhece, é mais confiável, né? Tu compra, tu consome aquilo que tu confia. Né? Então a gente busca trazer essas coisas que comecem a linkar, comecem a aproximar enfim, né? Outras das situações ali geradas pelo escritório são situações de lançamento, coleção nova, tá? Busca alguém, pega o idealizador, pega o designer, ou enfim, que criou e traz todo o conceito daquela peça, né? O porquê foi, o que inspirou, o que não foi. Então embasa melhor aquela coleção, não simplesmente lança, né? Eu acho que um bate-papo, uma introdução para o pessoal entender mesmo também esse novo porque o próprio produto. designer, ele também tem ideias assim maravilhosas, né? Um lançamento vou citar aqui, um lançamento de uma linha de porcelanato tem diversos nomes, diversas fontes de pesquisa, que tu fica encantada na hora de uma apresentação desse porte. E às vezes ele nem te encanta só pelo produto, Exatamente, né? é isso, o que vem por trás, a questão da história, né, do sabor, da criação propriamente, é mais encantador. Dizer, a parte de criação, ela inspira muito, né? Porque às vezes a inspiração vem do nada, a gente nem entende, né? A artista que é artista, assim, não entende muito bem. Então é legal a gente conhecer essa história por trás também e ver como que surge cada ideia. Vai que tu se inspire também em alguma coisa, né? Claro. Exatamente. Gente, eu vou chamar as fotinhos para mostrar, ilustrar para vocês um pouquinho de como acontecem os eventos que o Pablo faz. A gente pode ir comentando também sobre essas linhas, essas vertentes aí que tu gosta de trabalhar. Tem muito evento envolvido, né, Pablo? Muito, muito. Basicamente isso, né? Tu trazer um grupo
de profissionais, né? Para dentro do teu negócio, ele já também quebra aquele gelo, tu já começa, o profissional em si ele começa a se sentir mais familiarizado ao local, Sim, uma coisa mais informal, exatamente. Né? E visitas técnicas, né? A gente acaba fazendo visitas técnicas em fábricas, em aplicações, lugares que foram aplicados determinado produto, feiras, né? Tanto aqui quanto fora. A gente tem Porto Alegre ele tem um núcleo muito bom de profissionais, assim, que tu consegue fazer esses deslocamentos, essas situações. E o óleo astral assim, que fica, né? Claro, todo mundo animado. A maioria deles são muito informais, né? Pois é, a maioria deles são muito informais e funciona muito, né? Porque tu te sente em casa, Claro, né? Tu te sente em casa. Uma coisa mais descontraída e consumindo aquele conteúdo todo, né? Visualizando, tocando no material. Sim. Né? É uma coisa mais pessoal, né? Sim. Que muitas vezes tu acaba indo no determinado local e tu não tem nem aquela aproximação, às vezes até não é nem pela pessoa que está te atendendo ali, mas quando tu vai numa situação mais descontraída, tu vai com outro olhar. Com né? certeza. Tu não vai, de repente, buscando um determinado produto, achou e já vai embora. Não, tu vai ter tu tem aquele período que tu vê o local com outros olhos. Com os outros olhos, certamente. Então... E fora que uma união com os colegas, com profissionais da área, tu sempre questiona, tu troca, tu coloca uma situação que tu passou, o outro idem. Então existe uma troca, né? partilham informações, né? Exatamente. Muito legal. Gente, vou aproveitar então e chamar um rápido intervalo. Na volta, voltaremos conversando com o Pablo Lorenzo. Então segura aí que a gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, né, Jaque? Não tem mistério, E não tem desculpa para não ligar nos assistir. E aqui, ó, Jaqueline agora está do meu lado, porque vamos fazer contato com a Vitória lá em Capão da Canoa. Vitória tá nos escutando. Boa tarde, Jaque, Constanza. Tudo Isso bem, mesmo, Vitória? Tô aqui em Capão da Canoa. Tudo bem com vocês? Tudo perfeito. Que maravilha! Essa Que praia. ótimo, aqui também tá maravilhoso. Que coisa bem boa. Essa praia que me acompanha, né? Capão da Canoa e Atlântida desde pequenininha. Então, assim, ó, conheço muito, né? E a Constanza mais pequena também um pouco, né, Constanza? E aí, Vitória, me conta onde tu tá, Isso como é que mesmo. tá o clima daí? Tô aqui, então, em frente ao edifício Chavante, no qual a Jaque conhece muito bem. Com É um dos certeza. primeiros edifícios aqui de Capão da Canoa. E aqui tá maravilhoso, o solzinho agora deu uma baixada, não tá tão quente quanto antes. O mar, ele tá um pouquinho agitado, mas o dia tá espetacular, assim como ontem. E assim, o céu tá agora azulzinho com algumas nuvens, mas acredito que não vai chover. Coisa bem boa. E esse prédio, vamos ressaltar que ele tem muitos anos nessa praia, talvez assim da década de 50, e ele era rosado, Vitória. Ele era todo cor-de-rosa. Isso já vem da memória, Já né, vem da Jaque? memória. Exatamente. Agora, então, deram uma renovada. Em meio a tantos prédios, né, que tem aqui na Beira-Mar agora, é um prédio como esse de tanto tempo, né, que se ainda se mantém dessa forma, né, é realmente uma relíquia, né, da cidade, de prédios que ainda ninguém destruiu para criar um prédio grande, né, então realmente é muito legal. Tem que Bem ressaltar essa conservado. importância aí, né? Ali não era cercado. Teve Algumas algumas mudanças, alterações, mas isso. nada brutal, né? Agora é preciso. Agora é preciso. Muito bem, estaremos por aí, né, Meninas, Vitória? vocês querem dar uma olhadinha no mar? Claro, Com certeza. vamos, pra matar um pouquinho da saudade. Então tá, o Vitor vai mostrar aqui. Olha só, então aqui a brigada, o pessoal aqui, o mar. Coisa Olha boa. lá. Algumas pessoas ainda indo pra praia. Tem que aproveitar, Muito ainda mais com um dia bom. bonito, né? Mas queria avisar vocês e tu, isso. Vitória, de que estaremos na praia também, né, Jaque? Com certeza. E vamos fazer programas super especiais de lá. Com certeza. Estaremos em breve chegando aí no Que litoral. legal, então eu tô aguardando vocês aqui. O Arquitetura e Design vai ser um sucesso aqui de Capão da Canoa, da casa da RDC TV. Isso aí, Muito um beijão bem. enorme Beijo, e bom Vitória. trabalho para vocês todos. Obrigada pra vocês também, bom programa. Agora, Viu, por Constanza? favor, pode voltar ao teu lugar. Estou indo, então, agora. Ao vivo mesmo. Ao vivo.
Pronto. Estávamos conversando com o Pablo Lorenzo sobre... Ele é gestor em marketing que envolve muito a arquitetura, faz esse relacionamento das empresas com os arquitetos. Eu queria, Pablo, que tu me contasse um pouquinho mais sobre essas experiências, que hoje em dia as pessoas prezam muito por ter uma boa experiência, né? Como é que tu consegue englobar isso no teu trabalho, nos eventos? Então, as experiências que vêm, elas são sempre vinculadas a produtos, a situações, e principalmente a pessoas, né? Dentro da arquitetura em si, tu acaba te envolvendo com pessoas muito interessantes, né? Tu consegue conhecer pessoas e eu tenho uma das minhas melhores experiências de vida profissional foi ter conhecido o Sérgio Rodrigues, assim, tá? Então eu sou fã, tenho livro autografado, e a gente vê muitos outros por aí, mas então e são pessoas que te agregam histórias, que te agregam, enfim, o conhecimento técnico e vem e sem contar outras situações, né? Tu vai para feiras, aí tu tá vendo um pessoal enfim, feiras fora do estado e te trazem também toda uma bagagem E como é importante também estar por esses locais, né? Tu tinha comentado que faz muito essas visitas técnicas. Sim. E o quanto é importante para o arquiteto ou designer realmente conhecer como funciona a fábrica. Sim. Ou como os produtos são feitos, né? E essa experiência eu acho que é um ar diferente para o profissional, assim, ele dá o valor, né? Não, sem dúvida. Tu vê a concepção, né? Tu vê como realmente é produzido, como tu acaba dando um valor maior para aquilo ali, tu justifica de vez em quando até, às vezes a gente olha assim, tipo, pô, isso aí não vale. A questão tu vê até do valor em si, do preço em si, porque tu vê que a qualidade, né? E o envolvimento, né? Tu pega empresas aqui da Serra que tem, sei lá, 300, 400 pessoas trabalhando ao mesmo tempo ali e 3 turnos. E às vezes até uma realidade que o profissional não sabe muito bem, não conhece, né? Verdade, e aí ele pode até argumentar com o cliente futuro. Até na hora de uma venda. O porquê que vale a pena pagar esse valor pela qualidade do produto. Então é tudo englobado. Sim, sem dúvida. E até a qualidade do produto empregado naquilo ali, né? Porque quando tu vê tudo bonitinho instalado, é uma coisa. Certeza. Mas quando tu tá vendo o que foi feito, os insumos que foram levados, né? Foram trazidos para desenvolver aquilo ali, tu vê que realmente tem um olhar diferente, às vezes, né? Justifica o investimento, justifica tudo mais. E eu diria que não só os arquitetos ou designers têm essa preocupação, né? Muitos clientes querem saber qual a procedência. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem alguma... Como é que é tratada a água nesse... Eu já peguei essa situação, essa pergunta, mas como é tratada a água nessa empresa, né? Então, as pessoas, elas estão muito ligadas nessa preocupação ambiental. Como que são com os funcionários? Sim. Eu já passei por algumas situações assim, né? Porque hoje em dia tudo enfim, pessoas, né, muito tempo são substituídas por máquinas, né? Pois é. E as empresas, elas têm um cuidado para isso. Hoje em dia são poucas, todas elas são muito bem estruturadas de maquinário, mas tem uma preocupação com a pessoa. Tu vê assim, talvez seja muito característico da Serra, né? Aquela colonização italiana, alemã, enfim. Então tem esse apego mais pela pessoa, né? Mas tu vê que eles têm isso, eles têm aquele carinho, aquela preocupação, aquela situação de nada de cargas exaustivas de trabalho, as pessoas têm seus benefícios, enfim, tem um cuidado, assim, e esse olhar do cliente, e até nosso, né? Nós somos consumidores também, sim, né? Claro. A gente tem essa preocupação, cada vez tem mais, né? Seja da água, seja da exploração, né? De certa forma, de mão de obra, enfim, a gente tem tá tendo esse olhar cada vez maior, cada vez mais apurado, né? Então a gente tem... Eu acho que a gente está no caminho certo, assim, acho que a gente está bem, está dentro disso. E sobre as experiências, agora me veio uma situação que é aquela, comentei em feiras, né? Às vezes tu te desloca ou para a Serra, ou vai para São Paulo em alguma feira, enfim, e tu acaba conhecendo profissionais, né? A troca entre profissionais, daqui a pouco não tão renomado, mas tu conhece alguém que está desenvolveu algum projeto e seja ele comercial, seja residencial, seja filantrópico, enfim, mas às vezes tu te encanta, tu te envolve com aquilo ali, né? Exatamente. E às vezes isso dá a chance para abrir oportunidades para criar novas parcerias, quem sabe, em outros estados, né? Essas feiras e essas experiências propiciam muito isso também. Sem dúvida. E me conta um pouquinho que... Ai, eu tava com uma pergunta na cabeça agora. Aqui ao vivo tem que ser rápido, gente, tem que ser rápido. Eu queria saber o que tu acha de mais interessante com esse trabalho com pessoas e com empresas, assim, na tua opinião.
O que é mais legal, mais interessante? Eu acho basicamente o resultado que dá, porque tu aproximar pessoas, né? Eu convivo com pessoas diariamente, assim, e a troca, e não só a troca, tu pegar pessoas que não se conheciam e tu criar, e aí tu vê que elas criaram não só uma empatia, mas começam a gerar negócios e começam basicamente a crescer juntas, né? Eu acho que a gente tem essa situação de até fomentar mercado, né? Se a gente não cuida do nosso entorno fecha. Sim, né? Então, às claro. vezes é isso, assim, tu vê que tu fez a diferença tanto num escritório pequeno que acabou crescendo, ou numa empresa que em algum determinado momento talvez não estivesse tão bem, e tu vê que as coisas vão... Então tudo é muito Vão orgânico, fluindo, assim, né? né? Tu trabalha com esse intuito, né? Para fazer as coisas, enfim, alavancarem, gerarem negócios e tudo mais. Mas vai além disso, né? Às vezes, quando tu vê que tu é responsável pela diferença de crescimento de uma empresa, ou até mesmo escritórios, né? Como eu falei, eu acabo me envolvendo muito com mostras e né, por conhecer empresas, acaba facilitando algumas coisas. Faltou alguma coisa, então direciona para tá, né? Sim. Então é um facilitador, e tu vê que às vezes essas pequenas ações geram coisas muito maiores, né? Então, Claro. Isso é muito bacana. E esse teu olhar aguçado, né, até por também ter feito arquitetura, tu consegue detectar, né, muita coisa no mercado. Não, né? Tu consegue, não, olha, se a gente for por aqui, ou se a gente contratar, ou realmente, como tu diz, tu organiza, né, todo um evento, né, ou quem que tu pode trazer para palestrar, ou a apresentação desse novo produto, enfim. Então, essa formatação que tu gera deve ser algo bem positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou bem realizado dentro disso, porque as coisas elas fluem de uma maneira muito natural e dão certo, assim, sabe? As coisas funcionam talvez porque o entorno, né? Aquela história do meio, tu te envolve com pessoas interessantes, pessoas que têm conteúdo, pessoas que estão dispostas, né? A gente tem que estar disposto a fazer as coisas, né? As coisas dão certo quando as pessoas estão envolvidas e querem que dê certo, né? Então, eu acho que o resultado de tudo é positivo por isso, assim, porque enfim, as coisas vão fluindo porque as pessoas certas estão no momento certo, fazendo as coisas certas, né? Então, Muito bem. Isso é Vamos muito aproveitar bacana. e mostrar mais algumas fotos dos eventos que o Pablo faz. Olha, então, normalmente são grupos grandes também, né, sim, Pablo? essa foto aqui é da Bimad, assim, Feira de São Paulo, do ano retrasado, se eu não me engano. Então, assim, são sempre, as fotos foram escolhidas por isso, são sempre envolvendo pessoas, né? Sim. Elas não estão tão totalmente direcionadas a produto, mas é envolvimento com pessoas, né? São as pessoas que acabam fazendo a diferença, né? Então são situações, reunir pessoas para buscar resultados E normalmente quando tu faz algum evento dentro de alguma loja específica, rola algum bate-papo com algum profissional, que aí eu não sei se é tu que faz essa curadoria para convidar um profissional para conversar, como é que funciona? Sim, eu sou um criador de ideias, né? Então para cada reunião com clientes eu acabo trazendo N situações e eu sempre digo, vai podando, porque eu sou o que vai brotando, né? Então eu tenho que Mas isso é conduzindo. ótimo. Eu sou um criador de ideias e vocês vão me conduzindo, né? Porque às vezes as ideias são caras. Mas sim, eu tento buscar e trazer o profissional certo para aquele determinado tema ou determinada situação. E normalmente são bem aceitos, assim, eu não lembro de ter nenhuma divergência em relação à escolha, né? Mas eu tento buscar sempre aquela pessoa que vai trazer aquela informação ou passou por alguma situação, né? ou criou algum projeto, sabe? Enfim. Acho que até lembrando, o seu arquiteto César Araújo também faz parte de uma dessas. Sim, fizemos uma ação juntos numa empresa aqui no Moinhos e foi bem bacana, assim, justamente isso, era buscar, naquela situação era trazer situações sobre honorários, e ele estava muito embasado, o César ele tem um conhecimento muito forte em relação a isso. Sim. E era justamente isso, era um momento que aquela informação era muito confusa entre os profissionais, e nós reunimos um grupo e foi demais, assim, foi muito bom, assim. E o bom desses momentos, claro que vai ter uma pessoa meio que ministrando o bate-papo, né? Mas é legal ver a opinião de cada um, como ele trabalha, né? Sim. Cada um tem um jeito.
Então é bacana essa troca, porque cada um pode ir se complementando e vendo, não, isso é bacana, isso dá pra melhorar, e dá pra ir jogando, vamos dizer assim, né? Eu acho que na época ele tinha feito parte também da AI, na época de como organizar os honorários no escritório de arquitetura. Eu acho que foi essa, sim, né? exatamente. Ele estava muito envolvido com aquilo ali. Ele era Um a pessoa ideal para falar naquele momento. Realmente ele estava... E para tu ver que tu também tem que tá atento, né? O que eu posso trazer que está caindo de madura aqui? Quais são as expectativas? Não sei se tu também conversa a nível online com esses arquitetos, fomentando sobre isso. Vocês têm algum tipo de dúvida? Buscando, sabe aquela coisa da busca? De talvez tu aí sim culminar numa ideia. Mas eu busco informações constantemente. Assim, quem são as pessoas que teriam interesse em ouvir, em buscar? Porque assim, as pessoas, elas, né, as redes sociais facilitam, né, o fato de tu saber o que eles estão fazendo hoje em dia, né? Seja uma obra, como eu falei, uma obra comercial, fez alguma situação, contratou alguém super interessante para, sei lá, um artista plástico para desenvolver uma arte, e a gente fica sabendo, né? E aí tu começa a trocar e buscar informações para saber porque para mim é interessante aquilo ali, mas eu tenho que ter certeza tem que ter uma demanda também de pessoas curiosas sobre o assunto. Então o tiro tem sido mais certeiro através disso. Assim, eu busco algumas situações, mas eu vou fazer uma pesquisinha rápida ali, troco uma ideia com algumas pessoas próximas. E a gente trabalha num lugar que as pessoas são generosas, né? Eu acho o profissional gaúcho muito generoso. Então, tu busca alguma informação, tu troca, tu tem alguma dúvida, tu liga, tu precisa de alguma dica, algum contato, algum fornecedor. As pessoas têm uma rede muito boa de troca. Então, eu acho que funciona bem. E comigo funciona. Nessa situação dos eventos sempre funciona. Estou na dúvida de um profissional para buscar, para algum palestrante, alguma coisa assim. Eu, tem alguns grupos ali, boto no grupo ou mando individual e as respostas vêm e aí... É uma coisa mais assertiva. Mais assertiva, sem dúvida. Até porque existe um investimento, existe todo um trabalho. Então, quando tu vai mais direcionado, ele facilita. Facilita. Muito bem. Pablo, muito obrigada pela tua presença. Foi muito legal. Adorei. Obrigada por estrear. Muito bem. Fiquei 2020 fiquei duplamente feliz, viu? Fiquei duplamente feliz. Muito obrigado Todo pelo sucesso para ti, então. Imagina, obrigado. Gente, vou chamar um rápido intervalo, que na volta teremos uma nova convidada para conversar comigo e com a Jaque. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, o primeiro episódio, vamos dizer assim, de 2020, né, Jaque? Olha que alegria a gente estar de volta nesse clima tão gostoso. Maravilhoso. Porto Alegre, adoro esse estúdio aqui também, Constança. É verdade. Estamos com mais uma nova convidada, Juliana Teixeira, arquiteta paisagista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Isso aí. Vamos contar um pouquinho, tu fez arquitetura, um pouquinho da tua carreira, focada mais no paisagismo também, né? Isso, então eu sou arquiteta, me formei em arquitetura e logo depois da faculdade segui mais para essa área do paisagismo e área externa, né? Então lá no escritório a gente trabalha com projetos residenciais, comerciais, corporativo, voltado para essa área de lazer, onde a gente abrange piscina, pergolados, desde a parte de vegetação até a parte de construção desses espaços, né? E nada como estar perto do verde, né? É verdade. Então, aqui, assim, esse nosso primeiro programa também já tem tá maravilhoso. Muito a ver com isso, eu já né? disse que trouxe aqui uma energia, tudo maravilhoso. Para buscar o verde cada vez mais, né? E tu falaste também agora em corporativo. O corporativo também está nessa busca muito importante, né? Sim. Então, existem estudos comprovados que colocar plantas ou elementos naturais dentro do escritório ajuda a estimular a criatividade dos funcionários e deixar os funcionários mais entusiasmados, né? Então, sair da monotonia e... Até para ter um rendimento mais no trabalho, tudo, né? Tem estudos que comprovam que colocando plantas em áreas de trabalho, os funcionários se sentem melhor e a produtividade aumenta muito. E fora isso, porque começou uma leva de um tempo, alguns anos atrás, né? Sobre a questão de fazer exercícios, né? Os funcionários faziam exercício e tal. E agora esse verde também é um momento importante, porque... Eu acho que são elementos que vão trazendo mais o bem-estar na hora, porque as pessoas passam muito tempo trabalhando em escritório fechado e tal durante o dia, né? Muito mais do que estando na sua própria casa, vamos dizer assim. Então trazer esses elementos são muito importantes, eu ia dizer super importantes,
para trazer até essa parte mais relaxada, mas com rendimento, uma calmaria, mas com trabalho. Isso, então como justamente a gente passa muito tempo, né, em escritório, às vezes num lugar fechado, com ar-condicionado, então as plantas aumentam, né, esse bem-estar e faz com que a pessoa esqueça um pouco que está ali naquele ambiente saturado, né, de ar-condicionado, fechado, e que ela se sinta melhor para poder trabalhar. Claro. Então, rendendo mais. E já que estamos falando sobre corporativo, locais fechados, existe diferença de manutenção para as plantas e vegetação da área externa com a área coberta, vamos dizer assim, né? Isso, então, assim, a gente tem que sempre estudar o local antes de especificar a planta. Se for um local interno, vão ser alguns tipos de plantas, né, que se adequam a esse lugar. Sim. Quanto à iluminação e ventilação. E num espaço externo também. Então, existem espaços externos que tem mais sombra ou mais sol. Então, a gente tem que adequar as plantas de acordo. Tudo tem que ser bem estudado, então. Não basta só, achei bonita, vou colocar ali. Não claro, tem não, como. Não, assim como dentro das próprios apartamentos, das residências, né? Isso, então dentro da parte interna também. Às vezes a gente tem uma sala, por exemplo, que pega bastante sol, vai ser um tipo de vegetação, né? Com certeza. Ou uma sala que não pega nada de sol. Então, tem vai que interferindo. Vai interferir. Isso, a ventilação também é um aspecto muito importante, né? Às vezes a gente tem algum espaço que não tem janela, isso dificulta bastante, né, a sobrevivência, então a gente precisa colocar uma planta mais resistente nesse local. Com certeza. Assim como tem outras que só se tem luz, né? Eu acho que varia da espécie, vamos dizer assim. Tem alguma espécie que ela vem, né, da mata, então ela está acostumada com a escuridão que as árvores fazem, um local mais úmido, então ela já se adapta a esse ambiente. E eu tô vendo que tem ali um móvel, não é móvel, vamos dizer assim, suporte, né? Suporte. Olha que é a mais técnica, sempre me dando esse suporte aqui no programa, né, gente? Um suporte para colocar uma planta que fica tão bonita que ela fica caída, né? Como é que é o nome dessa? Essa planta, o nome popular dela é dólar. Bem interessante. Gostei, gostamos. Então, eu trouxe um exemplo, né, para mostrar das formas que a gente pode trazer também a vegetação para um espaço pequeno. Então, a gente não precisa ter um espaço enorme, né, para conseguir colocar elas dentro de casa ou no ambiente de trabalho. E como fica bonito na decoração, né? Isso, então dá um destaque, né, ganha um destaque, a gente consegue trabalhar com essas diferenças de altura também para destacar. Então, esse aqui é um suporte de ferro. E esse aqui é um vaso que imita de concreto, mas ele é de plástico reciclado. Legal. E aí a gente consegue jogar, então, por exemplo, essa aqui é uma vegetação mais caída, né? Tem esse volume e tem essa forma. E a gente consegue também colocar... E tu dentro dessa área externa, né? Tu faz todo um planejamento, um projeto paisagístico. Por exemplo, tu tem um jardim nos fundos de uma residência que vai ter toda uma área de piscina, de deck, de pergolado. Tu faz todo esse projeto do desenho gráfico e tu te assessora. Como é que tu faz toda essa escolha das plantas? Tu tem parcerias, tu tem empresas que te auxiliam? Como é que funciona teu trabalho? Sim, às vezes, por exemplo, a pessoa já tem um espaço com piscina, quer reformar a piscina, ou ela ainda não tem, né? Vai construir isso. Então, a gente sempre faz uma visita no local, justamente para analisar, né, como é que tá as condições climáticas, às vezes é em Porto Alegre ou na praia também, né, então muda bastante, né, essas questões. E a partir disso a gente faz um projeto igual de arquitetura, né, então com planta baixa, a gente faz todo o levantamento das medidas, também das questões do cliente, o que ele deseja, os gostos, né, preferências. E a partir disso a gente vai desenhando em planta baixa e 3D também. Então, ele tem um pouquinho mais da real noção. Assim, isso, né? como a planta é uma coisa que também varia muito, né? A gente tenta mostrar ao máximo no 3D como que ela vai ficar e também a altura que ela vai poder chegar, né? Tem também essa questão que ao longo do tempo o projeto vai se modificar. Sim. Sobre isso, vamos contar um pouquinho sobre a ansiedade dos clientes em ver tudo pronto. A gente sabe que no paisagismo tudo leva um tempo. E é o tempo da planta nascer, da flor, tudo. Como é que tu lida com os teus clientes nessa questão da ansiedade deles? Sim, então a gente sempre conversa, né, antes de implantar o jardim, se o cliente quer um jardim já pronto, adulto, ou um jardim ainda mais novo, né, que a gente chama, e que vai crescendo ao longo do tempo.
Normalmente a gente coloca um tamanho médio para dar um efeito, mas a gente precisa deixar um espaço para que as plantas cresçam. Se Claro. a gente colocar elas muito grandes já no local, em média de 1 ano, a gente vai ter que ir lá retirar essas plantas, né? Sim, fazer já uma outra manutenção que poderia ser postergada um Isso. tempo. Então, normalmente a gente faz um tamanho médio, deixando um espaço para que o jardim cresça e floresça. E ao tempo ele vai se enchendo, né? Mas, claro, precisa da manutenção para ir controlando Com as certeza. podas, né? Isso é uma preocupação muitas vezes quando as casas são na praia, né? No litoral. Porque tem aquele quesito que tu fechou março, tu vem para Porto Alegre, daqui a pouco tu só vai lá em Novembro, sei ou lá. junho que seja, né? Dar uma escapada na praia. Mas tem essa preocupação, né? Enquanto a manutenção, no jardim sobre irrigação. Sim. Bom, então, quanto à irrigação, a gente tem hoje o sistema de irrigação automático, que ele mede, se choveu, por exemplo, ele não irriga, né? Certo. Porque já... Isso é ótimo, né? Então, na praia é bem indicado, assim como aqui em Porto Alegre também, porque aí a pessoa fica um pouco mais tranquila no aspecto de que pode viajar e não Sim. vai deixar o seu jardim abandonado, assim, né? Claro. A questão das podas, aí sim, tem que ter a cada 3, 4 meses alguém que vá, né? No caso da casa de praia, Sim. ir lá olhar. Tem que Tem ter um contrato de manutenção, né? tem. É bem importante a gente ter essa noção que vai precisar, sim, de manutenção. Com né? certeza. Não é simplesmente uma vez e deu, não. É um cuidado. Diferente, assim, da arquitetura de interiores ou da de edificação, o paisagismo precisa de uma manutenção. Tudo que tu coloca não é estático. Então, às vezes, bate um vento muito forte, a planta cai folha. Sim. Depois vai vir a renascer, mas é um... Gente, vou chamar algumas fotinhos para mostrar para vocês e mostrar todo esse cuidado realmente que a gente tem que ter, porque era um ser humano, né? As folhas, Exatamente. tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado bem especial. Vamos contar um pouquinho desse projeto. Então, esse projeto foi uma reforma. A cliente já tinha uma piscina no local. A gente aumentou a área de piscina, construindo uma prainha, que é Legal. um lugar mais baixo, né? Onde pode colocar a espreguiçadeira. E a gente reformou todo esse espaço, tiramos o piso, colocamos lá no fundo uma floreira, né? Que no caso não tinha, ficava uma área muito grande de muro. Colocamos ali as palmeiras para dar um fundo, né? E aos lados, então, tem a área de lazer. Eu ia até mesmo dizer que muda muito com a iluminação, né? Exatamente. Olha que bacana Então, que fica à noite. aqui a gente tem uma outra visão, né, do jardim, com a área interna, então fazendo essa integração, né, do lado de dentro a gente consegue enxergar todo o jardim. Ai, fica lindo. E, claro, a iluminação dá uma outra impressão. É verdade. Com certeza. Então, aqui é um exemplo de ambiente interno. Esses né, uma jardins área- verticais, como ficam lindos, né? Esse foi um jardim vertical que a gente fez. E hoje é um pedido bem grande, assim, dos clientes para trazer essa vegetação para dentro de casa, que fica tão bonito, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, quando a gente não tem um espaço muito grande, né, e temos a parede, então a gente consegue colocar as plantas Sim. apoiadas na parede, né? Precisamos de uma estrutura para isso, para Fica conseguir muito lá. bonito. Já virou tendência. E na realidade nós já tivemos esse ambiente aqui falando, né? Sim, Constança, sim, das é da Mostra meninas Elite. da mostra. Isso, Muito bacana. Muito legal. Ficou bem bonito o ambiente todo. Aí é uma varanda do apartamento onde a gente colocou uma horta. Então a gente consegue misturar, né, vários temperos, frutíferas em vasos. Isso é muito porque bacana, não precisa né? ter só no solo, né? Exato. Porque tu pode ter a tua floreira, a tua horta ali perto de ti, num pequeno pátio, na janela da tua cozinha, muitas vezes, Sim. né? E hoje em dia existe muita preocupação dos alimentos orgânicos, né? Exatamente. Então a gente cultivando em casa, a gente sabe o que a gente está colocando ali naquela terra, né? Com certeza. Muito legal. Aqui um outro exemplo de ambiente interno. Então, nesse caso, que nem a gente estava falando, essa planta é um tamanho médio, ela vai se desenvolver crescer mais. Então, por isso que a gente opta por inicialmente começar por uma altura... E essa é qual? Ela vai ficar mais esguia? Isso, ela vai ficar mais alta só. Mais alta. Fica bem tu vê bonito. que já foi pensado um vaso, né, com uma certa altura. Isso, exatamente. O vaso Para dar também... um destaque também na hora que ela crescer, né? A gente precisa sempre escolher a espécie e escolher o vaso
Fique bacana e valorize também, né? Valorize e contemple o tamanho da raiz, né? Sim, sim. É isso que é importante consultar um profissional que entenda, né? Porque tu tem um tipo de boca do vaso, até onde vai essa raiz. Sim. Né? E os diversos tipos de materiais que tu encontra hoje também nos vasos, né? Porque às vezes o pessoal planta uma espécie, né, grande, por exemplo, nesse caso da jabuticabeira, num vaso muito pequeno. Pois é. Então ela não se desenvolve, não vai dar fruto. Claro. Precisa ter a noção. tem que E ser hoje tudo tem bem uma gama pensado. tão linda de tipos de vaso, as cores que tu pode escolher, né? Sim. Isso, a gente sempre tenta contemplar com a parte interna, né? As cores que a gente está usando na parte interna, a gente usa na parte externa também para fazer. Para dar uma unidade, né? No Isso. espaço. E também sempre priorizamos colocar plantas frutíferas e comestíveis, né? Ah, legal. Dentro Muito do... bem. Os passarinhos também agradecem. Agradece. Exatamente. Gente, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando mais sobre paisagismo. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Estamos conversando sobre paisagismo aqui com a arquiteta Juliana Teixeira. Juliana, tu me trouxe aqui alguns aparelhos. Vamos contar um pouquinho sobre esses materiais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como é que funciona para fazer irrigação, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né, das plantas de interiores. Então, o ideal é que a gente tenha um borrifador com água normal da torneira e a gente vai borrifar, então, as plantas bem juntinho da terra. Então, não precisa ser todos os dias, mas a cada dia sim, dia não, é a forma mais prática da gente manter a umidade na terra e não manter encharcada, que isso é o mais importante, né? O encharcado também ajuda a piorar o... Claro, e daqui a pouco tu vê alguma folha já começa a ficar amarelada, né? Isso. Então, o ideal é sempre a gente ir colocando a mão na terra para sentir se o solo está muito seco ou muito úmido, porque o ideal é que ele não fique nem úmido demais, mas também não pode ter um secar. equilíbrio, vamos dizer assim, né? E essas dicas está dizendo para plantas dentro de casa. Dentro de casa. Daí na rua já a gente vai fazer a irrigação com mangueira, né? Sim. Ou com a irrigação automática. Daí já é um espaço maior. E na rua pode ser um pouco mais úmida comparando com as da parte interna. Isso, aí o que acontece é que a gente vai molhar 4 vezes por semana, 3 vezes, né? No verão requer que a gente irrigue mais por conta do calor. Até para não desidratar, né? Isso, então sempre é importante molhar antes que o sol esteja forte, né, na área externa. Então, de manhã ou de noite, nos dias mais quentes, de manhã e de noite. E também as pessoas que têm, vamos supor, quando partem para suas férias, né, deixando essas plantinhas dentro de casa, também tirar próximo das janelas, né, que fica aquele calor concentrado, ou que está com uma cortina, ou não tem um blackout, tentar deslocar para uma área um pouco mais ventilada. Isso, seria importante a gente deslocar, mas também não colocar ela num espaço que não pegue claridade, né? Claro, Cuidado sim, tomando também. esse cuidado, ventilado e iluminado. Tocando então nesse assunto sobre viagens, eu trouxe aqui também um vaso. Por exemplo, a gente vai viajar e tá com essa preocupação, né, de como é que as plantas vão ficar. Então, esse aqui é um vasinho que ele tem um sistema de acúmulo de água, né? Então, vem aqui embaixo uma cordinha. No caso, a gente vai colocar um pouco de água nesse vaso, né? A gente vai conectar aqui a cordinha e a cordinha vai ir levando água para a terra que vai ser plantada aqui. Sim. Então, digamos que ele vai durar em torno de uma semana, 10 dias, com água ali tranquilamente. Então, são os vasinhos auto-irrigáveis, né? A gente pode montar também esse sistema em algum vaso maior, assim. Eu ia te perguntar, não é só nesse tamanho, existe essa possibilidade com os vasos um pouco mais Isso, existem generosos. alguns vasos que já vêm com esse sistema. Caso a gente não achar o modelo que a gente quer, a gente pode montar ele no nosso vaso, né? Então, isso é um facilitador, assim, uma nova tecnologia para o paisagismo, que veio para poder auxiliar e não ter tantas mortes, assim, por falta de cuidado, né? Porque quando a gente viaja, a gente não necessariamente tem alguém responsável para cuidar disso. Pois é. Então, esse olhar já fica mais com os produtos certos, vamos dizer assim, com os materiais certos. Sim, claro, como a gente vai se afastar, né, se ausentar nesse período.
E falando um pouco dos tipos de vasos, já que a gente está tocando bem nesse assunto, né? Então a gente tem aqueles tipo vietnamitas, né? Sim. Que são bem bacanas, São lindos, bonitos, são lindos. Já decoram também, já faz parte de toda a Claro, decoração do ambiente, que fica bem bacana. Esses de plástico, que tu jura que não é, né? Exatamente. Que não é natural, né? E Mas tem esse de madeira. De madeira, mas esse aqui tu comentou que ele é reciclável, é isso? Isso, é um plástico Ai, que legal. especial, reciclável, né? Com essa preocupação com o meio ambiente. Bem importante, né? Vamos dizer. E então, assim, a gente tem os vasos de concreto, Sim. que também são lindos, assim, a gente consegue várias formas, porém eles são muito pesados. Então a gente tem que analisar bem aonde vai ser posto, porque depois a gente não vai conseguir relocar. Sim, é complicado, né? Os de cerâmicos, tipo, bem terrosos, né? Aqueles bem naturais, que também ficam bem bacana, né? No paisagismo. Isso, então a gente consegue fazer um conceito do local, né? E a partir disso escolher que tipo de cor e material a gente vai utilizar. Com certeza. Muito bem. E falando um pouco sobre os pergolados, né? Também alertar as pessoas que tem toda uma manutenção também, né? Ah, sim, fora dessa parte das plantas, né? Toda a área externa exige bastante manutenção. Então, o pergolado de madeira exige uma vez por ano fazer o lixamento e passar uma tinta especial. Assim como os decks, né? Isso, exatamente. Então, quanto mais sol, mais manutenção Claro, a gente vai ter. Com certeza. E a questão desses estofamentos, esses móveis para áreas externas, né? Que muitas vezes tu tem aqueles tecidos próprios, tipo aquablock, para colocar... Impermeáveis, né? Exatamente, impermeáveis. Então, tu também faz toda essa montagem. Isso, a gente monta, né, toda a decoração, imóveis, tudo sempre específico para poder resistir ao calor, a chuva e ao vento. Sim. Tudo Muito bem estudado e pesquisado. Muito bem. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Juliana, sucesso. Juliana. Eu que agradeço. 2020 para ti também, para o teu escritório. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas hoje é só terça-feira, tem até sexta para vocês estarem presentes aqui conosco, comigo e com a Jaque, todos os dias das 2 às 3. Então, até amanhã que temos Arquitetando Memória super especial, vocês não podem perder. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.